Cumprimento a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Boa noite aos irmãos e irmãs, você que está no YouTube, cumprimento também você na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem-vindos, né? E eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações aqui esta noite, amém? Então, que nós possamos estar abrindo os nossos corações, né? Porque o Senhor tem uma palavra para nos encorajar, para nos fortalecer, né? Então esse é o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos, né? O Senhor sempre faz algo que nós nunca esperamos, até mais daquilo, né? Então é um Deus que nós temos que exaltar e glorificar o nome dEle, amém? Queridos, o sermão dessa noite eu coloquei um título, como eu falei, infinitamente mais, né? E esse texto se encontra lá no livro de Efésios, capítulo de número 3, no versículo de número 20. Nós vamos estar lendo a priori esse versículo, depois a gente vai estar vendo outros versículos também da palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Vamos ler o 21 também. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? A própria palavra do Senhor fala que a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre, né? Então nós vemos que o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Queridos, antes de estar entrando no contexto aqui da palavra, eu vou dar um apanhado sobre a análise desse texto de Efésios. Éfeso, ele serviu de sede para o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Acho que foi a terceira viagem que Paulo esteve. Então ele tinha um certo carinho por esse povo, né, pelos efésios. E hoje Éfeso se encontra na região da Turquia. Naquela época de Paulo, ele se encontrava na Ásia Menor. E tinha aproximadamente ali uns 500 mil habitantes. E era um posto estratégico, religioso e territorial. Então Paulo, ele tinha conhecimento daquele local, ele sabia onde que ele estava evangelizando. E se vocês pegarem Atos capítulo 19, né, que fala sobre esse texto também, que Paulo estava lá em Éfeso, pelas mãos de Paulo, Deus fez muitas maravilhas extraordinárias, né? Tanto que os lenços e as roupas de Paulo, quando eram colocadas nos enfermos, nas pessoas que estavam endemoniadas, o próprio espírito maligno saía e as pessoas eram curadas só com o lenço e o avental de Paulo. Então você vê a autoridade que esse homem tinha diante da presença de Deus. E lá também, nesse Atos 19, o texto fala sobre aqueles 7 homens viajantes, né? Eram filhos de um sacerdote, que tentaram expulsar um espírito maligno, né? Acho que vocês conhecem essa história desse texto, tanto que eles não tinham essa autoridade para expulsar aqueles demônios, e os demônios falam: olha, eu conheço a Jesus, e conheço também Paulo, mas vós, quem sois? Né? E tanto que aqueles homens que tentaram, né, expulsar aqueles demônios, saíram nus e apanharam. Então, tudo isso aconteceu lá em Éfeso. Então era uma cidade também que tinha como templo a deusa da fertilidade e artes mágicas, né? Então era a deusa Diana para os romanos, né? E Artemis para os gregos. Então Paulo estava inserido naquele contexto, né, da deusa Diana e também as artes mágicas. Então Paulo combateu todas essas questões pregando o evangelho de Deus. E ele, se nós analisarmos esse versículo 14 até o versículo 21, o título aqui diz a oração de Paulo pelos Efésios, né? Então nós vemos que Paulo, ele fez uma oração para o povo de Éfeso, pelos Efésios, mas Paulo, ele fez uma oração com entendimento, porque ele sabia a necessidade do povo daquela época. E a palavra do Senhor diz aqui, queridos,
no versículo 20, como nós lemos, ele diz que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então nós vemos aqui que Paulo fala também aquilo que Jesus falou nos evangelhos, ou seja, uma vida de abundância, né? Uma abundância para as nossas vidas. Abundância, queridos, significa quantidade maior que precisamos. E o próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida, né? A vida eterna e viver de verdade, e também a vida com abundância, que também se encontra ali em Mateus capítulo 6, do versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus usou isso, né? Eu vou contar um acontecimento, queridos. Lá em casa agora nós estamos com o viveiro à luz, né? Tipo, um viveiro, como que eu posso falar? Fugiu a palavra agora, depois eu vou lembrar. Ano passado tinha umas rolinhas, né? Lá em casa, no quintal. E elas estavam comendo ali, acho que um arroz que minha mãe deixou até para elas. E aí eu tive a geniosa ideia, né? Falei, vou comprar 1 quilo de quirela e vou começar a dar para eles, né? E de estar alimentando eles. E eu falei, vou fazer por alguns dias, né? E depois eu até paro, né? E eu tô até hoje, já deu 1 ano e meio, estou alimentando ali as rolinhas, né? Tem vindo também sabiá, sanhaço, minha mãe tem colocado banana. E analisando esse contexto, o próprio Senhor Jesus utilizou, né, essa questão das aves lá no Sermão da Montanha, dos passarinhos. E eu vi aqueles passarinhos ali, né, as rolinhas, os sabiás, né, vem até bem-te-vi ali também. Eu vi que eles têm o quê? A vida abundante que Deus deu para eles também. Né? Eles vêm ali, comem, né? Coloquei uma bacia também de água lá para eles tomarem o banho, né? E eu vejo aquilo lá, eu acho lindo, maravilhoso, tipo o sabiá tomando banho, o bem-te-vi, né? Então eu vejo aquilo e eu comecei a pensar, puxa, essas aves, elas têm a vida abundante que Deus deu. Elas têm, né, aquilo que Deus ofereceu para elas. E Jesus, ele falou, né, no Sermão da Montanha, que nós somos muito mais valiosos, né, que as aves do céu. Então, queridos, o que eu quero dizer com esse texto? Muitas vezes, queridos, nós mesmos criamos crenças limitantes daquilo que Deus tem para nós, né? Muitas vezes Deus tem algo muito mais daquilo que imaginamos, daquilo que nós pensamos ou pedimos para receber. Mas muitas vezes, queridos, nós temos essas crenças, né, que limitam a isso. E eu vendo essas aves, né? Inclusive, acho que o Misael deve estar assistindo. Eu até mandei um vídeo daquelas rolinhas ali. É algo assim maravilhoso, queridos. E eles vêm no horário das 9 horas, depois vem meio-dia, é como se fosse nós, né? Tem que tomar o café, nós temos que almoçar e jantar. Então eles vêm de manhã às 9, meio-dia, e 4h30, 5 horas eles vêm e vão embora. E no dia seguinte, eles voltam com a mesma rotina, porque sabem que Deus está cuidando. Eles sabem que eu estou ali também dando a comidinha para eles. E vou falar, queridos, nesse 1 ano e meio aí, nós estamos cuidando das aves, né? É um viver aí natural, agora lembrei. Não tem faltado nada para eles. E também não tem faltado nada para nós também lá em casa. Porque Deus, ele sustenta, queridos. Deus, ele abre as portas, ele conduz todas as coisas. Então, queridos, o que Deus tem para nós é algo muito grande, é algo abundante, é algo maravilhoso, é a abundância de uma vida de santidade, uma vida de consagração, né? Uma vida de servir ao Senhor, uma vida com famílias, amigos e pessoas que nos cercam. É isso que Deus tem para nós, uma vida de abundância, uma vida maravilhosa, que você possa falar, eu recebo essa vida em abundância, porque você tem o direito, porque Jesus morreu, hoje é culto de Santa Ceia, Cristo morreu para que nós pudéssemos ter essa vida e vida em abundância, uma vida como eu falei aqui, uma vida eterna, uma vida de verdade, que muitas pessoas hoje em dia, queridos, não têm vivido essa vida de verdade, têm vivido uma vida amarrada,
uma vida de dúvidas, de medo, de insegurança. Mas Jesus veio quebrar tudo isso, queridos. Jesus veio trazer algo verdadeiro, que é a sua vida. Então nós vemos que Paulo, ele fala isso para o pessoal de Éfeso: olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Ele falou isso para o povo de Éfeso. Mas ao mesmo tempo, queridos, quando Paulo ele fala essa palavra, né, melhor dizendo, ele também identifica no momento da sua oração que o povo, queridos, eles tinham algo, como diz aqui no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Paulo, ele orou pelo povo de Éfeso, e ele fala: olha, por causa disto me ponho de joelhos. Então Paulo identificou ali algo que estava impedindo essas pessoas de receberem essa abundância de vida, né? Então Paulo percebeu, ele falou: olha, pessoal de Éfeso, eu vou colocar diante do Senhor, de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 19 fala: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, não é somente nós, queridos, existe uma família lá no céu, que um dia nós estaremos lá também, né, adorando juntamente com os anjos, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Então Paulo, ele identificou esse ponto, queridos, que impede muitas vezes de recebermos essa vida e vida em abundância. Aí eu faço uma pergunta, e Deus faz uma pergunta para nós também: será que nós temos identificado em nossas vidas pontos que nos impedem de receber, né, de receber essa vida e vida em abundância? O que você tem de determinadas situações da sua vida que tem impedido de você receber essa abundância que Deus tem? Paulo identificou, Paulo teve uma visão, queridos, daquilo. Nós também precisamos ter, queridos, essa visão, esse entendimento daquilo que nos impede de crescermos, queridos, de desenvolvermos. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 14:15, que nós temos que orar em espírito, mas também nós temos que orar com entendimento. Nós temos que cantar com espírito, mas também cantar com entendimento. Então nós temos que ter essa sabedoria do Senhor, né? Saber o que nós estamos orando e cantando. Por isso que Paulo sabiamente fala: eu vou colocar-me diante de joelho por esta causa, porque ele sabia o que estava acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos colocar no decorrer dos dias esta causa. O que tem impedido a sua vida de crescer, de desenvolver? O que tem impedido? Coloca, faça que nem Paulo. Paulo colocou-se de joelho perante o Pai. E Jesus mesmo falou, né, que quando nós entramos no nosso quarto e nós oramos ao Pai, o Pai que está em oculto te recompensará. Então ore, busque. O que tem atrapalhado a sua vida, a minha vida, que precisa ser colocado diante do Senhor e precisa muitas vezes ser tirado? Então Paulo teve esse entendimento, tanto que Tiago 4:3 ele fala, né, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então, queridos, nós possamos saber pedir, identificar aquilo que nos impede de atingirmos essa vida em abundância. E quando Paulo ele fala isso, no versículo 16 ele fala: para que segundo as riquezas da sua glória vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu espírito do homem interior. Então Paulo ele identificou com aquela igreja de Éfeso o que estava acontecendo. Ele falou: olha, vocês precisam ser corroborados. O que é corroborado? É fortificar, é fortalecer. Então Paulo sabia, gente, para vocês terem essa vida em abundância, vocês precisam se fortalecer, se fortificar. Por quê, queridos? Nossas emoções, principalmente nesse período que nós estamos vivenciando, as nossas emoções internas estão cansadas,
né? É pandemia, é o desemprego, é o luto, as dificuldades no trabalho, na família, no dia a dia. Então essas emoções nos trazem, né, aquele desânimo, aquele desgaste, e que isso precisa o quê? Ser fortalecido, queridos. Então Paulo fala, olha, pessoal de Éfeso, vocês precisam ser corroborados, tanto que ele fala, ó, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então esse homem interior dentro de nós, ele precisa ser o quê? Fortalecido, queridos. Fortalecido pela palavra, fortalecido pela oração, fortalecido na busca do nosso Deus, né? Então nós vemos, queridos, que quando nós temos domínio sobre o nosso espírito, governo, as coisas começam a andar, né? E eu tenho assim, esses meses aí, Deus tem falado muito ao meu coração, no contexto de dominar o espírito, de dominar as nossas emoções. Tanto que em Provérbios, eu gosto muito do livro de Provérbios, que ele fala muito, né? Ele tem muitos ensinamentos. Provérbios 16:3, ele fala que melhor é o longânimo, ou seja, aquele que é paciente, aquele que é sofredor, do que o valente, o que governa o seu espírito, do que toma uma cidade. Então, queridos, é melhor você governar o seu espírito, as suas emoções, do que governar ou conquistar uma cidade. É o que Salomão fala. Então, você vê que a importância de você governar o seu interior, ser fortalecido, né? Tanto que a palavra do Senhor também diz que nós devemos guardar os nossos corações, porque eles procedem às saídas da vida. Então guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, queridos. Queridos, eu vou fazer um comentário aqui do livro de Provérbios 31, 10, 31, que fala sobre a questão da mulher virtuosa, né? E aquele texto eu acho um texto tremendo, queridos, porque ele conta a história, né, da mulher que vai buscar o seu pão, a mulher que trabalha, a mulher que verifica uma herdade e compra, né? Uma mulher que ouve a voz do marido e o marido ouve a voz, né, da sua esposa, sabe quem é. É uma mulher que cinge os seus lombos, seus braços, se esforça. E eu acho aquele texto maravilhoso. E aquele texto, queridos, não é somente para a mulher. Isso aí é a igreja, queridos. Aquele texto é figura, né? É uma alegoria. O que é a alegoria? É um modo indireto de representar uma coisa ou uma ideia sob a aparência de outra. Então, quando o Salomão fala de Provérbios 31, da mulher virtuosa, ele está falando o quê? Da igreja do Senhor, né? E depois vocês leem com calma essa questão, porque fala sobre a questão de uma mulher que tem o seu espírito, o seu governo, ela sabe fazer todas as coisas. É isso que a igreja, que eu e você necessitamos, porque Jesus é o noivo, nós somos a noiva, a igreja do Senhor. Então nós vemos, queridos, que nós temos que ter esse espírito fortalecido, nós temos que ter esse espírito capacitado, e o Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito do Senhor faz isso em nossas vidas. Então Paulo identificou o que estava precisando, e nós também, queridos, precisamos disso. Precisamos ter o espírito fortalecido para enfrentar as dificuldades, enfrentar as situações daquilo que nós estamos vivenciando, queridos. Então é só com o espírito corroborado, fortificado, é que nós vamos ter essa vida, e vida em abundância. E depois que Paulo fala isso para eles, ele fala no versículo de número 18: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo fala largura, comprimento, altura. Isso são elementos, queridos, usados para calcular as dimensões de um objeto. Então o que Paulo quis dizer para eles? Olha, quando vocês tiverem seu espírito fortalecido, vocês vão entender a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Vocês terão dimensão de todas as coisas que o Senhor tem para a sua vida.
Você vai entender que é algo grandioso que Deus tem. Por isso que ele usa essa figura da dimensão de objeto, a largura, comprimento, altura e profundidade. Você vai entender todas as coisas. Às vezes a gente não sabe nem discernir o que está acontecendo. Como é que está a largura, como é que está o comprimento, como é que está a altura, a profundidade. Mas quando nós temos o Espírito corroborado, nós entendemos todas essas coisas. Então a nossa mente se abre, o nosso coração se abre, as coisas se abrem e a gente consegue entender todas as coisas que estão ao nosso redor. Passamos a entender aquilo que Deus tem de abundância para as nossas vidas, queridos. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo tremendo, queridos. Só falta nós recebermos, porque o Senhor já deu para nós, morrendo ali na cruz do Calvário. Por isso que nós celebramos a ceia, para falar, e nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E eu e você podemos crer no amanhã, porque Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações aqui esta noite, queridos. Que nós possamos aí, nos colocar todas as causas diante do Senhor. Que nós possamos colocar tudo diante de Deus. Então que nesta noite, quando você voltar para o seu lar, for dormir, antes de dormir, coloca essas causas diante do Senhor. Você que está em casa, também faça esse exercício. Coloque diante do Senhor as causas que têm afligido o seu coração, têm trazido temor, angústia. Então que você possa colocar isso diante do Senhor. Por causa disto, me ponho de joelhos. E a melhor forma de nós enfrentarmos todas as coisas é nos colocarmos diante do Senhor, de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então coloque e busque, queridos, fortalecer o seu espírito. Busque identificar aquilo que tem atrasado a sua vida, que muitas vezes, queridos, tem coisas que tem atrasado a nossa vida, queridos. Tem que ser tirado. Deus vai te mostrar nesta noite. Deus vai te mostrar na sua caminhada aí durante a semana aquilo que você precisa estar tirando. Porque quando você tirar, quando você mudar essa vida que nós precisamos, a vida abundante, a vida eterna que Deus nos deu, o Senhor vai nos conceder. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero estar orando por você. Você que também que está no seu lar, se coloque em pé, para que nós possamos estar orando ao nosso Deus. E logo em seguida nós também vamos estar ceando ao Senhor. Coloca a sua mão no seu coração, em nome de Jesus, que você possa estar orando aí no seu lugar, aquilo que você tem para colocar diante do Senhor. Que você possa colocar todas as coisas na presença de Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos pela palavra desta noite. Te agradecemos, ó Pai, pela liturgia, pelo louvor. Agradecemos também pela ceia que iremos tomar, ó Deus, daqui a pouco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais em tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, misericordioso. E o Senhor, ó Deus, tem cuidado de cada um de nós, tem nos preservado, ó Deus, nos momentos de lutas e de aflições. Agradecemos, Senhor, pela palavra, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nos dar graça, nos dar sabedoria aqui, para que quando nós nos colocarmos de joelho, Pai, possamos, ó Deus, colocar todas as coisas diante da Tua presença. Aqui está a Tua igreja, Deus, reunida aqui no templo. Está também a Tua igreja reunida, Senhor, no lar. E eles estão, ó Pai, colocando diante do Senhor, Pai, aquilo, Deus, que tem pedido. Eles estão colocando aquilo que eles identificaram neste momento, Pai, as coisas, e estão apresentando, Pai, diante do Teu altar, perante de Ti, ó Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde no céu toma um nome, e aqui na terra também, que é o nome de Jesus. Por isso, Deus, que o Senhor venha fortalecer o espírito do homem interior de cada um que está aqui esta noite, que está no seu lar, Pai. Fortalece o nosso espírito, Pai.
Que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, os blindar, Senhor. E que o Senhor venha, ó Deus Todo-Poderoso, a cada dia compreender, ó Pai, todas as dimensões daquilo que o Senhor tem para nós, seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus. Prepare os nossos corações para este momento de ceia, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós agradecemos, Deus, e te louvamos, Pai. E que o Senhor venha nos sustentar, ó Pai, no decorrer dessa caminhada, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Da mesma forma, Senhor, como o Senhor cuida daquelas rolinhas lá de casa, o Sabinhá, o Sanhaço, Senhor, o Bem-te-vi. E o Senhor falou que nós somos muito mais valiosos que eles. Muito obrigado, Deus, por isso. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.